Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Meu nome é Edgar. O relato que vou contar para vocês aconteceu com meu avô, quando ele ainda era bem jovem. Esse ocorrido foi durante um inverno bem intenso, e ele e sua família passaram por momentos de puro terror. A família do meu avô tinha umas terras no interior aqui da região, e eles moravam bem distante da cidade, mas levando uma vida tranquila. Naquele ano, eles começaram a se preparar para quando o inverno chegasse. Colheram os produtos da roça, secaram carne, fizeram farinha e todos os preparativos para que não faltasse comida. O pai do meu avô tinha um costume de que, bem próximo à chegada do inverno, ele pegava alguns produtos e ia até a cidade. Lá, ele vendia ou trocava por alguma coisa que eles iam precisar, como roupas, calçados, remédios, e assim ele fazia todos os anos, e nesse não foi diferente. O pai do meu avô se arrumou, pegou seus produtos para ir até a cidade. Entre o sítio deles e a cidade eram vários quilômetros, e ele passava por um campo, que de inverno, devido à chuva, ficava totalmente alagado. Então, durante o inverno, a família meio que ficava isolada, mas como tinham tudo o que precisavam, isso não era um problema. Com tudo pronto, ele se despediu da família e falou que em alguns dias estaria de volta. Até porque, segundo ele, as chuvas ainda iam demorar a começar. E ele foi sozinho pela mata, com sua mochila bem grande e sua espingarda, sua fiel companheira. Foi andando até que sumiu de nossas vistas. E a partir de agora, vou narrar como se fosse o meu avô contando a história. Eu, como era o filho mais velho, fiquei encarregado de fazer os últimos preparativos. Trouxe os sacos de farinha para dentro de casa, alguns grãos que tínhamos colhido e a carne salgada. Arrumei tudo do jeito que meu pai mandou e ainda tinha mais algumas obrigações, como cuidar dos animais e reforçar a casa para o inverno, e tornar o ambiente o mais agradável possível, para ficar ali durante aquele período tão difícil. Após um dia de meu pai ter saído de casa, começou a formar muita chuva, e o tempo fechou muito rápido. Para as bandas da tarde, caiu um temporal, e nós ficamos em casa. A minha mãe havia comentado que o inverno tinha chegado mais cedo, e ficou preocupada com meu pai, que ainda devia estar no meio da viagem. A chuva estava intensa, com trovões e ventos muito fortes, tão fortes que sacudiam a nossa casinha, que era feita de madeira reforçada. Ficamos perto do fogão a lenha durante a noite, jogando conversa fora e nos planejando, e aproveitando o tempo aconchegante. No dia seguinte, a chuva persistia. Mesmo assim, fui checar o galinheiro e o chiqueiro para alimentar os animais, e voltei para casa todo encharcado. Era difícil ficar muito tempo do lado de fora, pois a chuva e o vento eram bastante intensos. No terceiro dia presos dentro de casa, estava um pouco desconfortável. Geralmente, chovia e depois passava, o que facilitava fazer as tarefas. Mas daquela vez estava diferente. A chuva não dava trégua, de jeito nenhum, o que tornava difícil sair de casa. E estando no interior, não tinha muito o que fazer. A minha mãe
até pegou o baralho do nosso pai, para que pudéssemos nos distrair, e sem perceber, a noite caiu. Umas horas da noite, começamos a escutar uma gritaria das galinhas. A minha mãe se levantou e eu também já estava de pé. Eu resolvi ver o que estava acontecendo, e minha mãe suspeitava que podia ser alguma cobra, já que ali isso era muito comum. A minha irmã, que era a segunda mais velha, estava acordada. Elas ficaram na cozinha me esperando, e eu fui em direção ao galinheiro, que ficava um pouco distante da casa, mais pro fundo do terreno. A chuva permanecia intensa e tinha muitos relâmpagos. Eu via o caminho através dos relâmpagos, já que o vento forte não me permitia que a lamparina ficasse acesa. Quando eu estava mais ou menos a uns 60 metros do galinheiro, deu outro relâmpago e eu tomei um enorme susto. Eu vi alguma coisa parada em frente ao galinheiro. Era muito escuro, como se fosse uma grande sombra. Eu parei e fiquei observando aquilo. Enquanto não estava relampejando, eu fiquei no escuro total e comecei a ficar nervoso. Quando clareou de novo, eu vi que aquilo estava lá, e aí tive certeza que não era minha imaginação. Aquilo entrou no galinheiro, e as galinhas ficaram agitadas. Não sei o que estava fazendo, mas voltei rápido para casa e cheguei assustado. Minha mãe se preocupou e disse que eu estava tão branco quanto uma folha de papel. Eu fiquei calado por alguns minutos pensando no que ia dizer, mas contei a verdade. Eu disse para ela: "Mãe, tem um bicho dentro do galinheiro, muito grande, e eu não sei o que é." Minha mãe coçou a cabeça e perguntou: "Como assim, menino? Que tipo de bicho?" Eu falei que não sabia, mas estava de pé como uma pessoa, mas era muito grande, o que reforçava que era um bicho. As galinhas continuaram no alvoroço. Passou um tempo e se calaram. A noite voltou a ficar em silêncio. Nós ouvíamos só o som da chuva, mas o ambiente ficou estranho, e eu não tive mais coragem de sair. O meu pai tinha levado a única arma da casa, e nossa única proteção era continuar dentro de casa. Quando amanheceu, eu fui até o galinheiro com cautela, pois o animal ainda podia estar lá dentro. Quando abri o galinheiro com cuidado, vi que tinham muitos corpos de galinha, jogados pelo chão, e poucas tinham sobrevivido. Eu voltei para casa e chamei a minha mãe para ir ver o que eu tinha visto. Ela foi comigo até o galinheiro e pegamos algumas galinhas e colocamos junto com os porcos. E nos questionamos que animal poderia ter feito tudo aquilo. Eu procurei rastros pelo chão, mas devido à chuva não encontrei nada. Não sabia de onde tinha vindo ou para onde tinha ido. Então, voltamos para casa e permanecemos ociosos, escutando o som da chuva. Já estava perto de anoitecer, mas eu estava inquieto. Coloquei as crianças para tomarem banho mais cedo, para antes de escurecer, fechar toda a casa. Durante aquela noite todos dormiram, menos eu, que não conseguia ficar tranquilo. E em uma certa hora da noite, eu escutei barulhos de pisar lá do lado de fora. Eu fiquei lá, ouvindo. Veio da frente da casa, passou pelo lado da parede onde eu estava e foi na direção da cozinha. Ele andou por trás de novo e veio até a frente, e eu fiquei tentando seguir os passos. Aquilo deu várias voltas em torno da casa, mas não fazia tanto barulho, mas eu sabia que tinha algo ali. Quando amanheceu, ainda estava chovendo. Eu desci de casa e olhei ao redor, só que a chuva limpou os rastros, do que quer que fosse. Eu fiquei desconfiado,
mas não alarmei ninguém. Fiz o que tinha que fazer e quando me dei conta, já estava anoitecendo de novo. Eu estava bastante cansado e só queria dormir. E cedo fui para minha rede. De madrugada, acordei assustado, pois escutei uma grande pancada na porta de trás. Todos acordaram, e seja lá o que fosse, deu vários murros na porta, que felizmente era bastante reforçada. Aquilo deu a volta e foi até a porta da frente, e bateu lá também. Após isso, mexeu nas janelas, e era clara sua intenção. Aquilo queria entrar. Eu ainda falei com seja lá quem fosse, mas não tive resposta. Depois disso, escutamos fungados e rosnados. Aquilo estava mais agitado. Eu fui até a cozinha e peguei um facão. Juntei a família perto de mim e ficamos com medo daquilo entrar e termos que enfrentar seja lá o que fosse. Felizmente, após as 5 da manhã, aquilo se afastou da casa, mas eu tinha certeza que depois daquela noite, ele ia voltar. Passamos o dia com muito medo. Mesmo sendo mais velho, ainda era um moleque, e a única coisa que conseguimos fazer foi nos reunir na sala e rezar, para Deus nos livrar daquela situação. Parece que nossas preces foram atendidas, pois naquela mesma tarde, por volta das 5 horas, o meu pai chegou em casa. Quando vi que meu pai tinha chegado, eu senti muita alegria ao vê-lo. Todos foram abraçá-lo, e ele ficou sem entender nada, pois não tinha ficado tantos dias longe de casa. Depois que meu pai tinha se acomodado, eu, minha mãe e minha irmã conversamos com ele e contamos o que estava acontecendo. Meu pai não sabia o que podia ser, mas garantia que naquela noite teríamos proteção. Ele tinha bastante munição e ia se preparar. Cedo da noite, todos jantamos, mas meu pai disse que não ia dormir. Se sentou na cozinha e estava com uma garrafa de café. Eu dormi, e quando acordei de madrugada, olhei na cozinha e meu pai ainda estava lá. Eu fui até ele e perguntei se estava tudo bem. Ele disse que sim, mas que tudo estava tranquilo. Pois é, foi só o meu pai falar isso que o barulho começou lá fora. Uma correria em volta da casa. Meu pai já estava com a espingarda na mão, e o que estava lá fora, mais uma vez, bateu na porta da frente, tentando entrar. Depois, ele foi até a porta de trás, e isso se repetiu por várias vezes. O meu pai resolveu abrir a janela, e estava com a espingarda e uma lanterna nas mãos. Quando o bicho veio correndo em direção a uma das portas, o meu pai ligou a lanterna, bem em cima daquilo, e como eu estava do lado dele, consegui ver bem como era. Aquilo era um bicho muito feio. Ele andava de pé, era todo peludo e com a cara torta, e tinha presas bem grandes para fora da boca. E com a luz da lanterna bem em cima daquilo, ele parou e deu uma espécie de grunhido na direção do meu pai. E o velho não hesitou e mandou chumbo naquilo. Ele atirou 2 vezes e o bicho caiu, de costas na lama. O meu pai recarregou a arma e aquilo se levantou. E quando partiu para cima dele, levou mais chumbo, de novo.
O bicho percebeu que ali não teria chances e correu de lá. O meu pai pulou a janela muito rápido e foi atrás daquilo. E eu gritei para o meu pai voltar, pois tinha muito medo do que podia acontecer. O meu pai sumiu na escuridão perseguindo aquele bicho, e eu ainda escutei mais alguns tiros e um grito muito feio. Após alguns minutos, meu pai voltou para casa, todo sujo de lama e molhado, e disse que acertou vários tiros naquilo. Ele não sabia se aquela coisa ia morrer, mas disse que dificilmente iria voltar ali. Durante o restante da noite, não dormimos mais, e depois que amanheceu, a chuva estava mais fraca. Pelo restante do inverno, aquilo não voltou mais em nossa casa. Mas durante a noite, escutávamos esturros feios, na mata próxima, mas era distante de nossa casa. Porém, isso também provava que aquilo não tinha ido embora, e estava sempre espreitando. Quando o verão chegou, o meu pai estava cansado daquela situação, e decidiu que íamos mudar de casa. Nós pegamos nossos pertences e saímos dali, e nossa casa seria mais próxima ao vilarejo, que tinha mais adiante, e moramos ali desde então. Mas depois disso, não vimos mais aquela terrível e misteriosa criatura. Boa noite, aspecto oculto. Meu nome é João. Hoje em dia eu moro em Brasília, mas sou natural do Piauí, onde aconteceu de um amigo me contar um relato no mínimo cabuloso. Esse amigo do relato, vou chamá-lo de Índio, pois não posso revelar o seu nome verdadeiro. Certo dia, quando conversávamos, entramos no assunto sobre lobisomem. Então, ele falou sobre um certo amigo dele, que também não vou falar o nome. O seu amigo disse que ele já tinha sido um lobisomem, mas que não virava mais bicho. Então, ele pediu para o seu amigo que lhe explicasse melhor o que estava falando, e ele começou a falar sobre o que aconteceu com ele. Durante muito tempo, fui um lobisomem. Por onde andei, espalhei o terror e gostava de sentir o medo das pessoas. Era para mim algo indescritível ver o pavor que eu causava em todos que cruzavam o meu caminho. Mas tudo mudou uma noite, em que me transformei lá para as bandas do Ceará, numa região de serra. Eu me posicionei para um ataque, pois ao longe ouvi que alguém estava se aproximando. Era um vaqueiro que tocava algumas cabeças de gado e estava muito zangado devido ao trabalho que estava tendo em organizar o gado em direção a uma passagem que havia no caminho. Aquele local era lajeiro dos dois lados. O gado teria que passar por lá. E eu estava posicionado, esperando que ele passasse para atacar o homem que vinha atrás, gritando e esbravejando. Eu deixei o gado passar e pulei na frente do homem, que não esperava a minha presença ali naquela hora. Já seria entre 8 às 9 da noite. Eu, que achava que estava no controle, esperando que o homem fosse fugir de mim, me enganei. Pois ao invés disso, ele foi para cima de mim, armado com um tipo de arpão, que é usado pelos vaqueiros na condução do gado. De todas as maneiras, ele tentava me furar com aquele objeto, e eu me vi encurralado entre aqueles paredões de pedra. Eu tentei reagir, mas ele não me permitiu nenhuma defesa, e por fim, acabou me atingindo na coxa
e me pressionando contra a parede de pedras atrás de mim. E então eu urrei de dor. Imediatamente, ele puxou uma faca imensa, despontada, e falou para mim: "Te mexe, coisa ruim, que eu quero te sangrar agora, maldito." Pela primeira vez eu tive medo. Mesmo transformado, só me restou falar com ele e pedir para que não me matasse. Ouvindo a minha voz estranha e grotesca, ele achou estranho, mas então perguntou de onde eu era, e eu respondi tudo o que ele queria saber. Eu vi tarde demais a coragem daquele homem, e naquele momento percebi o erro que eu havia cometido ao tentar algo contra ele. Diante de mim estava um homem sem medo. Ele poupou minha vida, mas me ordenou que eu fosse embora dali e que nunca mais voltasse. Do contrário, me mataria se me visse outra vez. O meu amigo, ainda duvidando da história do amigo dele, pediu para ver onde foi a furada que o vaqueiro havia dado nele. O homem mostrou uma cicatriz na coxa, que mesmo já sarada, tinha 1 dedo de profundidade. O meu amigo falou que ele disse que desde então nunca mais virou lobisomem. Bom, Aspecto Oculto, este foi o meu relato. Espero que vocês gostem e que conte ele no canal. Boa noite. Olá a todos do canal. Eu fiquei receoso de mandar o meu relato, pois o mesmo não tem tanta emoção comparado a outros relatos que eu já ouvi, tanto aqui quanto em outros canais. Mas mesmo assim, espero que aproveitem a minha história. O meu nome é Matheus. Eu sou do Mato Grosso, mas atualmente resido numa cidade de Pernambuco. Mesmo sendo interior, o lugar tem suas vantagens, como ter o luxo de ficar de porta aberta e até mesmo conversar com os vizinhos. Mas quando me mudei para cá, o ambiente era diferente do que é hoje em dia. Pois bem, eu havia prestado um concurso público e após muito esforço, eu obtive sucesso. No começo eu morava numa pequena kitnet, mas depois consegui comprar um terreno e em seguida fiz minha própria casa. Naquele bairro, na época, tinha umas poucas casas, mas era uma vizinhança bem tranquila. Quando me mudei, tinha o costume de ficar até mais tarde na rua. Não era nada como passar a madrugada fora. Mas eu ficava na pracinha da cidade, jogando dominó e baralho por horas. E chegava por volta de 10 ou 11 da noite em casa. Certa vez, meu vizinho Carlos, um senhor com seus 50 anos, me chamou para conversar. Nessa conversa, ele me aconselhou que eu não voltasse tão tarde para casa. Como eu era moço da cidade, seria difícil de acreditar nele, mas ele morava ali por muitos anos e sabia das coisas. Ele disse que andando tão tarde assim, eu estava caçando era de dar de cara com um lobisomem, que supostamente andava pelas bandas, e segundo ele, estava bastante ativo nos últimos dias. Eu já conhecia essa lenda e ouvia relatos vez ou outra, mas eu mesmo nunca tinha me deparado com tal coisa, e honestamente, eu nem tinha curiosidade de ter um encontro do tipo. Eu agradeci o seu Carlos pelo conselho e disse que seria mais atento, e então voltei para casa. Sabe, eu sou do tipo de pessoa que quando dorme não vê mais nada. Eu tenho sono muito pesado, mas com aquela conversa na cabeça,
Eu recordei que em algumas noites da semana os cachorros ficavam muito agitados na rua. E eu tinha a impressão de que às vezes algo andava em volta da minha casa, mas eu ignorava isso porque nada de grave havia acontecido. Passou umas 2 semanas mais ou menos e eu continuei com a minha rotina e tudo estava tranquilo. Eu até tinha esquecido a conversa que tive com seu Carlos. Como de costume, eu ia jogar o meu dominó na pracinha. Mas naquela noite começou a formar muita chuva e antes das 10 da noite, todo mundo cuidou de encontrar o caminho de casa. E eu fui também. Eu estava andando apressado, com receio de pegar chuva. Quando estava me aproximando da rua de casa, estranhamente eu me senti observado, mas quando eu olhava para trás, não via nada. Eu tive a impressão de que alguém me seguia, e até pensei que podia ser alguém com a intenção de me roubar. Mas como não vi ninguém, achei que também poderia ser só minha imaginação. Acelerei o passo e quando estava na rua de casa, escutei um barulho estranho, como se fosse uma respiração pesada. Sabe essas pessoas que têm o pulmão com muita secreção e quando respira parece até um chiado? Era algo do tipo que eu escutava, e eu comecei a procurar quem estaria respirando daquele jeito. Quando eu olhei para o canto da rua, vi alguém agachado de costas, mas num canto escuro, e não dava para ver direito. Eu perguntei se aquele homem precisava de ajuda, e quando estava me aproximando, aquele homem virou a cabeça para trás, mas não era um homem, era outra coisa. Era algo peludo, que remetia a uma imagem de um grande porco, um homem-porco talvez, ou algo do tipo. Aquilo exibiu suas presas e parecia ter rosnado para mim. Eu dei meia volta e comecei a correr na direção de casa. Enquanto olhava para trás, aquele bicho ou sei lá o que corria todo desengonçado, em 4 apoios, mas tinha uma boa velocidade. Acho que correndo normalmente, eu demoraria uns 3 minutos até chegar em casa, mas naquele exato momento, parecia que eu estava numa maratona e tomei uma boa distância do bicho. Por um milagre divino, eu cheguei em casa e cuidei de trancar a porta. Um pouco depois, aquele bicho chegou na porta da minha casa, deu umas pancadas nela e ainda fungou por debaixo da porta. Ele prensou as janelas, mas até então não forçou uma entrada. Em compensação, aquilo andava em volta da minha casa e dava de escutar o barulho de algo mexendo na parede, como se estivesse arranhando, e aquele som até tinha os ouvidos. Eu fiquei encolhido no canto do quarto pelo restante da noite, e essa situação se estendeu até de madrugada. O bicho andava lá fora e atormentava nas paredes e janelas. Depois, voltava a andar de novo, e eu sempre escutando aquele roncado, ou fungado. Fiquei nesse tormento por horas, mas depois das 5 da manhã, finalmente as coisas se acalmaram. Depois de tudo isso, de dia, encontrei com seu Carlos e contei a ele a situação que havia passado. Ele lamentou por mim, mas ficou feliz que nada de ruim havia acontecido comigo. Para ser sincero, eu acho que ninguém ali sabia quem poderia ser esse tal lobisomem, que ainda aterrorizou os moradores por muitos anos. Mas depois, estranhamente, sumiu do nada, e até hoje nunca mais voltou a aparecer. Bom, esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Um forte abraço para vocês do canal e para todos que estiverem assistindo. Me chamo Augusto. Vou contar uma experiência que meu avô Expedito passou em sua juventude, quando trabalhava como vaqueiro em uma fazenda.
Antigamente, era muito comum os filhos seguirem os ofícios dos pais. E na minha família não era diferente. Filho de pescador, pescador era. Filho de marceneiro, marceneiro era. E na nossa família, todos eram vaqueiros. Meu avô contava que logo na infância, o pai dele já ensinava todos a montarem um cavalo. De início como brincadeira, e assim que entravam na adolescência, ele os levava para o acompanharem em seu trabalho, para já irem aprendendo. Sendo assim, era natural pegar gosto por essa profissão. O pai deles era muito conhecido e respeitado na região, e conforme os filhos iam crescendo, praticamente já tinham trabalho garantido, ali pelas fazendas mais próximas. Aos 19 anos, meu avô conheceu minha avó Rosa, e depois de alguns meses namorando, logo se casaram. Logicamente, saíram da casa dos pais, e como eu disse antes, o meu avô, por ser filho de quem era, já tinha um emprego garantido, em uma fazenda que era de um amigo do meu bisavô, que, se não me falha a memória, se chamava Boa Esperança. O patrão cedeu um lote de terra para ele e o ajudou com os materiais para que conseguisse construir sua residência. Então, logo estava tudo acertado, e meu avô iniciou suas obrigações, cuidando do rebanho. Após 5 anos, a família estava crescendo. Meus avós já tinham tido 2 filhos. O meu avô já era capataz da fazenda, pois devido ao seu ótimo trabalho, o patrão tinha muita confiança nele. Tanto que em um certo aniversário, o presenteou com um belo cavalo de raça. A avó Rosa falava que meu avô começou a cuidar daquele cavalo ainda filhote. Ele o tratava como um membro da família, e em seus momentos de folga, quando não estava com a minha avó, estava com o cavalo, treinando e cuidando dele, e que por ter uma longa crina negra, recebeu o nome de Sansão. O Sansão se tornou o principal parceiro do meu avô, em seu ofício, e era um alazão bom de galope. Quando o bicho ficou adulto, era tão bonito que era bem comum visitarem o meu avô com propostas para comprar o Sansão. E ele sempre recusava, dizendo que assim como não venderia nenhum de seus filhos, também não venderia seu fiel cavalo. O tempo foi passando em muita tranquilidade, até que em um certo ano, na época de chuva, os problemas começaram. Meu avô, que era muito rígido em seu trabalho, conferia ele mesmo o rebanho, todos os dias. E em uma determinada ocasião, quando ele e os outros vaqueiros foram recolher os animais, já ao anoitecer, meu avô percebeu que um animal estava faltando. Na hora, começou a chover de maneira muito forte. Então combinaram que iriam sair para procurar o animal no dia seguinte. E assim fizeram. Eles buscaram nos arredores da fazenda o dia inteiro e até visitaram outras propriedades para ver se o bicho não tinha aparecido por lá, mas sem sucesso. Eles ainda procuraram por uns 3 dias e o máximo que obtiveram foram alguns rastros na lama, que infelizmente não chegavam a lugar nenhum, e parecia até que aquele bezerro tinha virado fumaça. Todo o ocorrido foi comunicado ao patrão, que entendeu que esse tipo de coisa às vezes acontece, e ordenou que deixassem isso para lá, mas que ficassem mais atentos e recolhessem os animais mais cedo, antes de escurecer. Mas a partir daí, tudo foi piorando. Mais bezerros estavam desaparecendo, e o patrão já se mostrava furioso,
perante a incompetência dos vaqueiros. Em outras fazendas, a mesma coisa estava acontecendo, e já se suspeitava de ladrões de gado, saqueando os animais. A situação estava estranha. Só sumiam os bezerros menores, mas não encontravam rastros ou qualquer vestígio dos animais. Por isso, a hipótese do roubo era a que mais fazia sentido. O meu avô só não entendia o porquê dessa preferência por animais menores. Cansado dos prejuízos, o patrão do meu avô deu uma ordem, e os vaqueiros só voltariam após recuperar ao menos um bezerro, ou que ao menos descobrissem o que estava acontecendo. Não importava o quanto tempo levassem. Meu avô e os outros se espalharam pelos arredores da fazenda. Procuraram o dia todo e não acharam nada. Quando já estava começando a escurecer, o meu avô deu a ordem que os outros vaqueiros voltassem para poder descansar. Mas ele decidiu continuar as buscas, na intenção de descobrir algo. Os colegas ainda tentaram dissuadi-lo da ideia, mas o velho era teimoso, e assim ele fez. A noite já era avançada, e com exceção do luar, não tinha nenhuma iluminação. O velho expedito finalmente foi vencido pelo cansaço, e já tomava rumo de casa. No seu caminho de volta, ele tomou uma estrada pouco usada, que servia como atalho, até a sede da fazenda. Mas na metade do trajeto, ele escutou alguns estalos bem altos, e foi indo bem devagar na direção do som. Ele contava que parecia um cachorro roendo ossos. Ele desviou alguns metros da estrada e foi aí que ele viu aquilo. Estava embaixo de uma árvore. Era um animal grande e, pela má iluminação, meu avô não conseguiu distinguir o que era e começou a se aproximar. De repente, o Sansão estancou e relinchava que nem doido. Segundo meu avô, foi nessa hora que o bicho se virou na direção deles, com os olhos brilhando feito brasa. E foi aí que o velho expedito viu que não era coisa desse mundo. Ele nem parou para pensar, virou o cavalo e saiu em galope. O bicho, por sua vez, os seguiu. Foi pelo meio do mato e saiu na estrada também, atrás deles. Meu avô olhava e dizia que era um animal como nenhum outro. Ora tinha feições de gente, ora tinha feições de bicho. Os braços eram bem compridos e as pernas muito estranhas. O rosto era meio alongado e os olhos enormes, e enquanto corria, suas orelhas batiam uma na outra. O trecho dessa estrada estava muito ruim devido às chuvas, e a cada poça de lama atravessada, o cavalo diminuía a velocidade, enquanto que o bicho nem reduzia. Parecia que aquilo não era nada para ele. Felizmente, logo meu avô viu as luzes da fazenda. Saiu daquela trilha, pegando a estrada principal. Nesse trecho, o Sansão acelerou com tudo, deixando aquela coisa para trás.
O meu avô ainda olhou por cima dos ombros e só viu o bicho voltando de onde tinha vindo. Quando ele chegou em casa, a minha avó conta que ele estava mais branco que uma folha de papel. Ele tentava contar o que tinha visto, mas nem as palavras saíam direito. E ele levou umas quantas horas para se acalmar. No outro dia, ele levou os vaqueiros até onde tinha visto o bicho. Chegando lá, encontraram ossos e carcaças de animais e chegaram à conclusão ser dos bezerros desaparecidos. Eles acharam também algumas roupas e uns pedaços de pano rasgado, mas nem sinal do dono daquelas coisas.